Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso Conecta Rock. Essa que é a primeira edição, o primeiro episódio dessa série aí de encontros que nós vamos ter com pessoas importantes aqui do sistema de franquia, do sistema de educação, aqui da nossa querida Rockefeller. Eu me chamo André Bels, sou sócio fundador e CEO do Grupo Rockefeller, uma rede de educação focada para o ensino de idiomas. E hoje nós vamos conversar aqui com um casal muito especial que está aqui dentro da família Rockefeller já há muitos anos. É um casal casado, eles vão contar um pouquinho mais para vocês. Se conheceram já na Rockefeller, não é mesmo? Aí no meio, já estávamos aí trabalhando, cada um, enfim, em um lugar. Depois, se não for isso, vocês também falem que é diferente, não tem problema. Mas queria aqui, então, dar as boas-vindas a todos vocês, que você possa aí se inscrever no nosso canal, que você possa participar aqui dos nossos próximos episódios também. E também possa aí mandar suas mensagens e contribuir com a gente para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar a todos aqui a Tatiana Venga e o Wade Venga. Sejam muito bem-vindos, Tati, Wade. E eu gostaria que, inicialmente, vocês se apresentassem rapidamente para que as pessoas possam conhecê-los. Bom, eu sou o Wade, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu estou na rede já há muito tempo, né? Eu acho que talvez seja a pessoa mais antiga da rede, né? Já com 18 anos de rede. Mas eu e a Tati, a gente se conhecia antes, né? A gente se conheceu um pouco antes, lá de Minas. Nós somos de Minas, somos de Varginha, né? E a gente já se conhecia lá. Mas quando nós começamos a namorar meio à distância, né? E depois ela se mudou para cá, eu já estava na Rockefeller. E a partir dali, esse era um assunto. Mas quando vocês começaram a se relacionar, vocês já estavam na Rockefeller. Né? Então, tinha em alguma parte eu estava certo. Sim. E é isso. Então, já estou há muito tempo na Rockefeller, né? 18 anos. É uma parte integral de quem eu sou hoje, né? Essa identidade que a gente criou na rede. E daqui a pouco você conta essa trajetória, como que você começou, como que você entrou, como que você evoluiu. Tati, seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui, é um prazer imenso. Bom, minha paixão pela Rockefeller já é antiga também, né? Quando eu vim para Santa Catarina para casar, o Wade já trabalhava na Rockefeller, então, primeiro conheci a Rockefeller da vivência, né, com o Wade, de ver a paixão que ele tinha. E depois começou a minha trajetória ali em 2015, né? Depois também vou falar um pouquinho mais. E são anos aí já de caminhada com a marca e bem feliz. E hoje, franqueados Rockefeller, o Wade ele tem aí quase que uma função dupla, né? Que além de franqueado, trabalha na franqueadora também, executivo lá. A gente vai conhecer um pouquinho mais disso agora. Mas, assim, de vez em quando, Wade, eu olho algumas fotos antigas. E você faz parte já desse rol de fotos antigas que eu acho de vez em quando na minha casa, né? Eu tava olhando lá em 2006, se eu não me engano. 2007, comecinho de 2007. Acho que era o segundo semestre da escola de Balneário Camboriú, quando a gente tinha recém-inaugurado. Foi a nossa segunda escola, né? Em 2004... a Escola de São José, em 2006, em janeiro de 2006, a Escola de Balneário Camboriú. E então passou esse ano, 2007, tem uma foto lá que tem você lá já. Magrinho, cabelo fininho, preto. Cabelo preto, barbinha preta, né? Diz uma coisa, tua história começa com a educação, com o ensino de idiomas, sendo professor de inglês. Uhum. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, da tua vida. Você pode até dizer um pouco como que você aprendeu inglês, inclusive. Acho que é legal. Eu tive uma experiência, né, de poder morar fora do país na minha adolescência, né? Então, meus pais se mudaram para os Estados Unidos e nós moramos em New Jersey, né, durante um ano e pouco ali. A gente morou, ficou. Né? Depois de um tempo, minha mãe resolveu voltar, nós voltamos. Mas ali eu já estava com o inglês consolidado, fiz o high school americano. Né? Então, quando eu voltei, eu ainda era adolescente e tal, mas logo já comecei a trabalhar com inglês, comecei a dar aulas de inglês. Cheguei à coordenação pedagógica de algumas escolas.
E em 2007 eu me mudei para Balneário, né? E aqui também eu comecei como professor de inglês. Na verdade, minha irmã já morava aqui em Balneário e ela trabalhava numa escola e ela falou: olha, tem uma vaga de professor aqui. Eu já tinha vindo para cá num Réveillon passado. Achei muito legal a região, né? Cara, mineiro, lá no meio de Minas Gerais, que eu amo também Minas, mas praia é praia, né? Aí a gente veio e eu me apaixonei pela cidade também. E aí eu resolvi aceitar esse desafio. Então eu só tinha uma entrevista. Então eu vim para cá para uma entrevista de emprego. Cheguei, passei na entrevista, fui contratado. Mas depois de um tempo assim, eu comecei a ver que a realidade não era tão como pintavam, né, na cultura da empresa. E tinha um amigo meu que trabalhou comigo, fez seleção comigo, e ele logo depois ele foi para Rockefeller. E a gente se encontrava às vezes e ele falava: cara, você precisa conhecer a Rockefeller. Não, porque lá na Rockefeller tem isso, lá na Rockefeller é aquilo. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga. Quem é essa pessoa? O Vini. Ah, o Vini. O Vini. Inclusive, um abração pro Vini. É uma pessoa queridíssima. E aí ele foi e ele falou: Wade, ó, acho que vai rolar uma vaga, mas você tem que vir hoje aqui para conversar com o André. Aí eu fui, fiz a entrevista com a Drica. Primeiro era a Drica, coordenadora, né? Mas o André também trabalhava ali. Aí depois conversei com o André. E no mesmo dia ali também eu fui contratado para iniciar meu caminho no meio da Rockefeller. E foi interessante porque, não sei se você lembra disso, mas a Drica, 3 meses depois, ela resolveu se mudar para o exterior, você lembra? E aí ela me indicou como coordenador. Eu era o mais novo da equipe de professor, tanto de casa quanto de idade. E mesmo assim ela me indicou, falou: o Wade é o cara para assumir a coordenação aqui. E aí dali para frente foi só conhecimento e aprofundando cada vez mais de Rockefeller. Legal. E aí, Wade, você passou por diversas funções dentro da Rockefeller. Professor, foi coordenador na escola, e aí depois você foi para trabalhar na matriz, na franqueadora. Em 2012 eu fui para a coordenação pedagógica da rede, né, porque inclusive a gerente pedagógica ela estava saindo de licença maternidade, inclusive. Eu lembro que eu cheguei e, tipo assim, 2 meses depois já tinha a primeira encontro de franqueados, na verdade, era o terceiro, na verdade, encontro de franqueados. E eu já peguei aquele embalo, né, para organizar também a parte pedagógica. E dali fui crescendo. Aí eu fiquei um tempo no departamento pedagógico e depois eu acabei assumindo a parte de mídias também da franqueadora, a parte de áudio e vídeo, tanto didático quanto de marketing ali. Depois fui para produtos, né, trabalhar junto com a Cris, desenvolvimento de novos produtos, né, trabalhando no desenvolvimento didático também, algumas coisas com a Cris, outros projetos. Até porque a gente entrou numa era onde a tecnologia ela apareceu e tudo aquilo que se falava em termos de produção de novos conteúdos e material didático, ela envolvia a tecnologia também. Deixou de ser a época só de um livro impresso para ter aplicativos, sites e atividades online complementares e tal. E aí, a tela interativa na sala. E aí junta o seu conhecimento da área pedagógica com o seu conhecimento da área de tecnologia. Sempre fui um apaixonado por isso. As telas interativas, que a Rockefeller é a primeira pioneira em usar as telas interativas, né, em todas as salas, para todas as aulas, né? Não só como uma atividade extra, enfim. E aí chegamos até hoje, aonde você é... Head de Tecnologia e Produtos Digitais. Head de Tecnologia e Produtos Digitais. Muito bem. Que história bacana, né, Wade? Nesse trajeto, inclusive, quando eu estava já nessa parte, né, de coordenação de mídias e tecnologias e tal, foi quando eu iniciei o meu curso superior de sistemas para a internet. Né, que acabei não concluindo naquela época, né? Mas foi por causa também desse viés que a Rockefeller estava precisando naquele momento e proporcionou, e então me instigou a entrar também nessa formação para que isso pudesse somar aquilo que a gente estava construindo ali. Que legal, que legal. E assim, e aí hoje o Wade acaba sendo um dos responsáveis também por todo esse sucesso que a Rockefeller tem nesse vanguardismo, né? A Rockefeller está sempre à frente, a gente vê aí no mercado, na questão de tecnologia, produtos digitais, e tem uma história bacana, Tati, que eu conto e eu vou passar para você, porque daí o Wade depois a gente vai falar, porque daí o Wade, além disso tudo,
resolveu empreender. E aí nós vamos entrar nessa parte aqui também que vai ser muito interessante. Mas eu lembro até hoje, Tati, a gente tem um case muito bacana na pandemia. Né? A pandemia, a Rockefeller se saiu muito bem na pandemia. Acho que foi uma das poucas empresas no Brasil que cresceu durante a pandemia, porque a gente já tinha, como nós éramos já muito avançados na questão tecnológica, não houve nenhum tipo de dificuldade para a gente transferir tudo aquilo que acontecia no ambiente de sala de aula para o ambiente digital, porque a gente já tinha as tecnologias das TVs interativas, onde o conteúdo já era todo na sala de aula digitalizado, fez com que a gente rapidamente pudesse transferir isso para o ambiente virtual. E eu me lembro até hoje, e eu sempre reforço isso, que começou aquela coisa de vai fechar. As lojas vão fechar, os restaurantes vão fechar, as escolas vão fechar, tudo vai fechar. E a gente meio que duvidava um pouco disso no começo, porque como assim? Isso nunca aconteceu, como que vai acontecer agora? Até que, de repente, a coisa começou a ficar meio séria, a gente começou a acreditar um pouco que o negócio ia fechar mesmo. E aí eu lembro que eu encontrei o Wade no corredor do escritório e eu perguntei para ele assim, Wade, se as escolas tiverem que fechar mesmo, o que você acha que a gente consegue fazer aqui para colocar aí num ambiente virtual? E ele virou para mim e falou assim, já está tudo pronto, André. A gente já fez. Só falta a gente escolher, a gente já estava olhando nos últimos dias, só falta a gente escolher qual a plataforma de vídeo que a gente vai usar. Né? E aí estava escolhendo, porque algumas tinham alguns recursos que nos atendiam, porque existia uma interatividade, né, dos alunos com o professor, entre alunos, e tinha uma delas especificamente que nos atendia, e aí foi a escolhida, para que essa interatividade continuasse. Então, isso assim chega a me arrepiar até hoje, para ver assim, quanto que essa coisa de estar sempre à frente, do vanguardismo, de você também, de competência e uma série de coisas, né? E o Wade faz parte dessa história e foi muito bacana. E foi acabou sendo um ano e depois os anos seguintes muito bons para nós, porque a gente agiu rápido e tinha isso para fazer na época da pandemia. Mas, Tati, vamos falar com você um pouquinho agora? Vamos lá. Viu? Falei bem do seu marido aqui para você. Arrasou. Né? Ó, viu? Que orgulho. Mas vamos lá. Tati, e a tua história? Conta um pouquinho como começa a tua história. A gente já ouviu aqui que você veio para casar, né? Chegou em Balneário Camboriú e, de repente, a Tati está lá numa Rockefeller também trabalhando. Conta pra gente. Eu cheguei em Santa Catarina. A princípio, eu fui trabalhar na minha área. Sou formada em Direito. E estudando muitos anos para concurso. E concurso é aquela história, né? Ou você se mata de estudar, ou você fica uma vida inteira lá tentando. E quando eu fiquei por um ponto para entrar para a Polícia Civil, não consegui. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Acho que não é para ser. E aí não tinha dado certo no escritório de advocacia que eu estava trabalhando. E surgiu uma oportunidade de uma vaga para ADM na escola de Balneário, na Roca de BC. Aí o Wade falou, Tati, quer tentar? Né? Eu falei, vamos lá, eu tô para qualquer negócio, né? Ainda mais porque era um lugar que eu já conhecia a história, o Wade também já estava lá há um bom tempo. Falei, é uma empresa bacana, né? Vamos ver. Aí cheguei lá, tudo, aí fui para um dia de treinamento que na época era lá na franqueadora. E eu estava lá com as meninas para fazer o treinamento de ADM, e no mesmo dia era para o comercial. Eu lembro ali conversando, ali fazendo treinamento de ADM, de rabo de olho, olhando para o pessoal do comercial. Falei, mas aquele negócio ali está mais interessante. Acho que aquilo ali é mais emocionante. Aí eu perguntei na época para o gerente comercial, falei, não dá para eu participar daquele ali, não? Acho que dá mais o meu perfil. Ele falou, quer tentar? Você já está aqui, né? Vamos embora, né? Um pouco mais emocionante, né? É mais desafiador o negócio. E aí me colocaram numa... Falei, nossa, mas é desafiador, mas não imaginei que fosse tanto. Já de cara para fazer uma simulação. Uma simulação com outro rapaz que estava em treinamento, que já era vendedor há muito tempo. E a minha experiência nessa área de comercial, vendas, não era muito, assim, era mais de lojas, assim, quando eu era adolescente, né? Mas como eu conheci um pouco do produto, baseado no que eu via o Wade falando, enfim, então eu usei o pouco que eu já sabia ali naquele treinamento, e deu super certo. Só sei que eu saí de lá com a vaga do comercial e fui trabalhar lá na Roca de BC, e foi uma experiência, assim, sensacional.
Porque, a princípio, eu falei, gente, eu sou do escritório, eu sou da advocacia, eu sou aqui do meu computador, um processo e acabou. Esse negócio de pessoas. Mas quando você começa a vender algo que você acredita e que você começa a ver o resultado ali dentro da escola, vendo o pessoal entrando e saindo já fluente. Então, vender ficou fácil para mim. E eu me encontrei ali. Achei aquilo sensacional e vendo também o resultado financeiro, né? Porque a área comercial nos proporciona isso. Foi lindo. Foi lindo. E ali começou essa minha caminhada com a Rockefeller em 2015, né? Conhecendo várias pessoas, pude participar da primeira convenção ali, né, minha, no caso, ali em 2015. Histórias de sucesso também, que hoje também estão na rede. Né, a época era a Rose, era o Erlon, e a gente ali meio que na competição, né? E foi muito legal. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo também na Rock de Camboriú, na área administrativa. Então, peguei bastante coisa da área administrativa, também da área comercial. Então, quando surgiu a oportunidade de ser franqueada, eu já tinha ali uma certa experiência nessas áreas, né? Comercial e administrativa. Legal. E aí eu vou fazer uma pergunta, e a mesma pergunta para os dois. Talvez vocês respondam de uma forma um pouco diferente, então vai ficar interessante. Quando vocês resolveram empreender, então essa é a jornada inicial de vocês com a Rockefeller, né? Os primeiros contatos de alguns anos, inclusive. Vocês já tinham uma experiência relativamente grande com a Rockefeller quando vocês decidem empreender e abrir uma franquia. O Wade não só na escola, mas já no ambiente corporativo também, com experiência na franqueadora, vocês tomam essa decisão. A pergunta é por quê? Por que vocês resolveram investir primeiro empreender, depois por que resolveram empreender na área de franquias de educação, depois por que com a própria Rockefeller, porque poderia ser qualquer outra coisa, até de outros subsegmentos da educação, não necessariamente idiomas. Eu queria ouvir de vocês o porquê que vocês optaram por esse caminho. Eu não sei se você lembra, mas, na verdade, a Navegantes foi a segunda tentativa. Antes a gente teve uma tentativa anterior, não sei se você lembra, com o Cadu, que era o meu cunhado, com a minha irmã. A gente chegou a fazer reuniões lá na franqueadora. Sim. E por motivos diversos, acabou que aquele primeiro projeto não foi para frente. Né? Nem começou, na verdade. Começou. Aí, né, ele seria nosso sócio, mas aí a vida acabou tomando outros rumos ali com eles, né, que acabaram se mudando e fazendo outras coisas. E aquele desejo, aquele projeto ficou em hold, né? Porque financeiramente a gente não tinha o recurso necessário, né, para abrir, mas o desejo sempre ficou ali. A gente sempre falava sobre isso, porque como era o negócio que a gente dominava, né, eu dominava a parte pedagógica, a parte comercial e administrativo. Então eu falo assim, cara, se a gente for investir numa coisa que a gente não domina nem nada, ou pelo menos não tem uma noção, aqui a gente está já num ambiente confortável. Então, para esse primeiro negócio, para esse primeiro empreendimento, vamos dar o tiro certo, né? E aí eu lembro que teve uma oportunidade, né? Que você mesmo falou comigo, falou, Wade, está surgindo uma oportunidade. Aí eu pensei em você para assumir essa unidade e tal. O que você acha? Aí já aquele negócio que estava lá em hold já começou a queimar. Já falei, ai, caramba, é a segunda vez batendo na porta, né? Aí conversei com a Tati, falei, nossa, como é que a gente pode fazer? É uma oportunidade única que a gente tá buscando há tanto tempo, né? A gente ainda não tinha todo o recurso financeiro. E aí eu fui atrás dos parceiros, né? Fui atrás dos amigos. Aí falei com um amigo aqui, aí ele estava com o dinheiro investido numa outra coisa. Falei com um familiar que também estava com outros investimentos. Mas aí na hora me veio um amigo, cara, um amigo meu de infância, né? Um dos meus melhores amigos, assim, que a gente cresceu junto e se conhece, né? O Ricardo. E aí eu falei com ele, a esposa dele, a Karen, né? A gente fez uma reunião com eles, assim. Acho que a reunião durou 20 minutos, meia hora. Não precisou falar muita coisa. Os caras, não, tô dentro com vocês. Cara, vocês estão falando, vocês conhecem, vamos embora, vamos para cima, vamos fazer isso acontecer. E ali a gente começou esse sonho, né? Sim, sim. Foi quando surgiu, o Wade chegou em casa à noite, um dia me contando. Perturbado. Meu Deus, primeiro dá um frio na barriga, né? Porque, por mais que a gente vê, é a oportunidade, né? Mas também
já gera aqueles pensamentos, tipo, meu Deus, como é que a gente vai fazer lá em Navegantes? A gente morava lá em Camboriú. Mas eu falei para o Wade, acho que essa é a veia do empreendedorismo. É você, sabe, dar a cara a tapa, assumir o risco, vamos embora, né? E aí a gente teve que nos adequar, né, na rotina, na vida, em tudo. O começo foi bem desafiador, né? A escola tinha 24 alunos e ali, acho que até no início de cara, já a questão de gestão de pessoas foi o maior desafio, né? E pelo menos para mim, né? Mas, assim, hoje a gente olha para trás e fala que bom que a gente deu esse passo, que bom que a gente acreditou e que a gente foi para cima e não desistiu, né? Sim. Porque nesse começo, a Tati, a gente ainda morava em Camboriú, a Tati ia todo dia de manhã para Navegantes, atravessava 3 cidades, né, para ficar em Navegantes, e aí à noite eu ia de carro, pegava ela no ferry boat, levava de volta para casa. E foram, assim, uns 6 meses, assim, né? Eu lembro a primeira vez pegando o ônibus lá em Camboriú para chegar em Navegantes. Aí, na minha cabeça, eu achava que o ônibus já ia me deixar dentro de Navegantes, né? Eu falei, calma, mas quem nasceu em São Paulo, ficar 2 horas dentro do ônibus não era problema. Mas quando ele me deixou no meio de Itajaí, eu ainda tinha que atravessar um ferry boat para chegar em Navegantes. Falei, meu Deus, onde que é essa escola? E vem cá, porque a oportunidade bateu na porta, né? Era uma oportunidade de um repasse. Sim. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, porque é uma coisa muito comum no sistema de franquias isso acontecer. E assim, mas o que foi que dava segurança para vocês assumirem esse risco, né? Vocês foram lá, conversaram com o sócio e tal, isso ajudou muito. Mas o que seriam os fatores principais que levaram você assim, não, vamos embora, porque não vamos perder essa oportunidade? Os cases de sucesso da rede, né? Eu via isso de dentro, né? Então, eu tinha acesso a essas histórias, a como é que estava acontecendo nas escolas. E a gente só via histórias de sucesso, né? A grande maioria, o pessoal crescendo. Então, eu falei para ela, amor, o negócio é o seguinte... Eu sei como fazer, porque eu tô vendo o pessoal aqui. Se a gente seguir esse caminho que a galera que está tendo sucesso está fazendo, a gente vai chegar lá também. Então, a gente via isso na prática, né? Então, essa segurança via exatamente de conhecer os valores que a Rockefeller tem e como aquilo, quando era transferido para o franqueado seguir aquilo que estava ali já bem desenhado para a gente conseguiria chegar também onde eles chegaram. Então, isso encorajou a gente, né? Sim, e na minha visão como comercial, né? Eu falei, você vendia matrícula, né? Eu falei, gente, isso aqui pode ser Navegantes, pode ser lá nos Cafundó do Judas, lá qualquer lugar. As pessoas precisam do inglês e eu tenho plena convicção e certeza que o nosso produto é maravilhoso. Então, entrega, né? Eu vou vender. Pode ser Navegantes, pode ser lugar que for. Você acabou de dar aqui um dos motivos que você entende que o negócio acaba dando certo. Na tua visão, o produto é muito bom e tem uma entrega satisfatória, as pessoas aprendem, né? Enfim, quais seriam outros pontos assim que você entende que são atributos de sucesso desse negócio, né? Por que o negócio dá certo? Você falou que você via muitas pessoas dando certo. Isso motivou você a fazer. É interessante que eu fico muito feliz porque, na verdade, nós temos muitos ex-colaboradores que se tornaram franqueados da rede. Tanto de escola quanto da franqueadora. Exatamente. Tanto colaboradores de escolas quanto colaboradores da franqueadora. Sim. Que, no meu entendimento, eles confiam demais, eles estão vivendo uma situação e eles confiam não só na marca, no produto, no sistema de franquias, nas pessoas, principalmente, que estão ao redor, de que aquilo vai trazer ali uma segurança maior, apesar de não ser garantia de sucesso, mas uma segurança maior para eles, para que eles possam atingir o sucesso. Para vocês, quais foram alguns outros pontos que deram essa segurança para vocês? Você acabou de falar do produto. Sim. Tem mais alguma coisa? Sim, a questão dos processos já estarem desenhados, já estarem bem protocolados, isso facilita.
né? Porque quando às vezes você pega um negócio onde você vai ter que, né, com um facão abrindo caminho no meio do mato, né, é mais difícil. Aqui a gente já teve alguém que já passou, então já teve alguém que já testou, que já viu as coisas funcionando. Então isso dá uma segurança para a gente. Né? E no meu caso também foi o suporte ali, que eu sabia que teria, né? Quando eu estava como colaboradora, eu presenciei várias vezes o suporte ali que a gestão, por exemplo, na ROC de BC, na ROC de Camboriú, eles tinham em relação à franqueadora, né? Então, eu pensava assim, mesmo isso sendo muito novo para mim, algo desafiador, meu Deus, só 24 alunos, mas eu sabia que qualquer momento que eu corresse, ligasse na franqueadora, teria alguém ali me apoiando, me dando suporte, me ajudando, como aconteceu, veio gente do comercial, ficou lá um dia comigo, me ajudou a treinar a comercial, a questão da parte administrativa. Então, esse suporte que a franqueadora dá, que a gente sabe que, infelizmente, tem algumas franquias que não tem tanto suporte assim com o franqueado, isso me deu bastante segurança. Falei, não estou sozinha, não estou aqui à deriva, né? Então... Legal. Porque esse era um ponto importante, porque eu não ia estar na operação com a Tati. Lógico, às vezes pegava uma turma aqui, uma turma ali, depois do horário, né? Porque eu trabalho na franqueadora. Então, era a Tati que ia, na verdade, dar a cara a tapa e que ia estar no dia a dia lidando com a escola. Então, essa questão do suporte era muito importante, porque para ela era uma coisa nova, então eu não ia poder estar o tempo todo com ela. Então, ela precisava exatamente de que as áreas pudessem dar esse suporte para ela. E foi isso que fez a diferença também. Que legal, que legal. No começo, Wade, você ali fez um comentário sobre que um dos motivos também que levou você a aceitar esse desafio teria sido assim, poxa, a gente meio que já conhece, né? É o que a gente sabe fazer e tal. E você sabe que as pessoas sempre me perguntam, né? Hoje mesmo, agora há pouco, eu recebi um áudio de uma pessoa me perguntando sobre indicação de franquias, né? Qual é a franquia ideal para as pessoas e tal. E uma das coisas que eu sempre falo é que precisa ter uma identificação. Né? A pessoa precisa assim, pensar que ela vai trabalhar com algo que ela precisa gostar daquilo. Né? Então, e entender como que aquele negócio funciona no dia a dia, coisa que vocês sabiam, por exemplo, você sabia dos desafios da área administrativa da escola, você sabia dos desafios da área comercial da escola, você sabia dos desafios da área pedagógica da escola, né? Mas daqui a pouco você quer abrir um restaurante, por exemplo. Você não entende como o restaurante funciona, mas você fala, mas eu acho legal ter restaurante, eu acho bonito, eu acho glamouroso ter um restaurante e tal. Aí você não sabe que você tem que, talvez, dependendo da marca, ou dependendo do modelo do negócio, que talvez você tenha que acordar às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, para talvez ir lá num Ceasa da vida. Assim, o que você vai ter que trabalhar, talvez, no dia 25 de dezembro, no dia 1º de janeiro, no feriado. Então, assim... é muito importante que a pessoa conheça bem o segmento, se identifique com aquilo e ela fale assim, olha, eu vou gostar de trabalhar. Eu vou gostar de trabalhar com isso. Porque se você vai só porque esse negócio dá dinheiro, ou porque esse negócio é muito legal, você pode se arrebentar. Então, é claro que vocês viveram uma experiência diferente ninguém ou poucas pessoas têm tanta oportunidade de já viver o negócio como vocês viveram antes e vocês tinham plena convicção de que o negócio poderia dar certo, né? Mas de qualquer forma é legal vocês estarem dando esse depoimento aqui agora de que um modelo de negócio, franquia de educação, etc. Ele tem e no caso da Rockefeller que vocês estão falando, né, ele tem algumas vantagens significativas, não é? Você comentou do negócio de restaurantes, né? Nada contra restaurante, né? Vamos deixar claro. A gente adora restaurante. Eu tenho amigos que têm restaurantes. Abram lá em Navegantes, por favor, gente. Tá faltando restaurante em Navegantes? Mas uma pessoa que não é do meio entrar num negócio de restaurantes mesmo é uma coisa bem desafiadora, porque ele tem nuances que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para poder gerir.
Já num caso de educação, como a gente já tem um modelo bem estruturado, tem a perenidade, receita recorrente, você tem vários benefícios, né, que acabam te deixando numa posição um pouco mais confortável do que em outros modelos de negócio. Mas é legal, vamos reforçar isso aqui, porque tem gente que está, às vezes, assistindo a gente e está ali pensando, pô, será que franquia de educação é um negócio legal? Franquia de idiomas é um negócio legal? A gente já falou algumas aqui, vamos reforçar. Quais são vantagens, mas eu não quero falar, eu quero que vocês falem, como franqueados. Sim. Quais são vantagens que vocês enxergam de franquia de educação ou franquia de escolas de idiomas, por exemplo, que é um negócio que vocês decidiram ter? A receita recorrente, para a gente, eu acho que está no topo. Né, que você tem aquela previsão de receita, né, por causa do contrato dos alunos, pelas parcelas mensais. Então, você já tem uma programação de faturamento que você já consegue gerenciar isso e fazer um planejamento legal. Um calendário já fixo, estabelecido, né, que te dá exatamente essa programação de saber, no final do ano eu vou ter o meu recesso, vou fazer uma viagem. Né, no final de semana, domingo, eu estou em casa, né, com a minha família. Férias, feriado. Férias. Então, você não precisa administrar estoque, né, de produto, tá vencendo o produto, você tem que comprar um outro. Então, tem esses benefícios. Sazonalidade, não tem sazonalidade, né? Eu acredito que deve ter mais também, mas esses três, assim, na minha cabeça, são os mais importantes. Assim. Que legal, legal. Tem uma coisa muito bacana, se vocês me permitem colocar, que para mim é importante hoje em dia, que eu acho que para vocês também é. Educação tem muito propósito envolvido, né? Que além de tudo, você está vendendo algo para as pessoas que só vai fazer bem para a vida delas. Transformação de vida. Transformação de vida, né? Conhecimento, cultura, oportunidades, portas se abrindo aí para tanto profissionalmente quanto culturalmente, conhecer o mundo, enfim, uma série de coisas. A gente que viaja, a gente continua vendo, né? Apesar de a tecnologia hoje ajudar um pouco mais, a gente continua vendo a turma que não domina o inglês passando uns perrengues aí quando a gente viaja, né? A Tati, inclusive, ela tem algumas histórias, assim, comoventes que a gente viveu ali em Navegantes, né? De depoimentos de pais, de alunos que, ao alcançar aquele sonho, de voltar emocionado para agradecer, né? Sim, eu vejo que, na verdade, para mim, esse é o maior termômetro do sucesso ali de Navegantes ou de qualquer outra escola, né? Você vê o resultado dos alunos e você vê a diferença que isso está fazendo na vida deles, né? E a gente teve um aluno bolsista, que uma professora pediu uma bolsa para ele. Ela tinha um filho dela que estudava lá. Ela era professora da rede pública, Ela era professora da rede pública e ela tinha condição de pagar. Ela falou assim, eu não quero a bolsa para o meu filho, eu posso pagar. Eu quero a bolsa para um aluno assim, que ele é sensacional, ele é excelente, mas ele não tem condição. Aí eu falei, tá bem, a gente dá a bolsa para ele. E depois, passando anos, a mãe, quando ele finalizou, formou, ele começou no freshman com 12 anos, depois foi até o master, lá quando ele formou, a mãe agradeceu. E quando ele estava no sophomore, ele fez um videozinho para nós, falando que o sonho dele era ir para o Canadá. Fazer intercâmbio no Canadá. E quando ele se formou, a mãe veio contar que ele já estava com tudo programado já para ir para o Canadá, realizar o sonho. São inúmeras as histórias que a gente tem nesses mais de 20 anos. Realmente isso é incrível, né? E você sabe que assim, é um orgulho grande que a gente tem hoje realmente do nosso produto. Porque um dos maiores desafios que a gente vê na educação é, às vezes, as metodologias não eficientes, ou muito ultrapassadas, antigas, né? Onde as pessoas estudam por muito tempo e não aprendem. A gente está cansado de ver isso aí. Né? E é muito, muito gratificante a gente olhar hoje para a nossa história e perceber que a gente realmente tem um baita produto, né? Que você vai lá, por exemplo, num Reclame Aqui, não tem reclamação. Né? A Rockefeller é líder de não reclamações. Hoje a gente é muito orgulhoso disso. Olhar para trás e ver assim, porque quando a gente desenvolveu a metodologia de ensino há mais de 20 e poucos anos atrás, nós não sabíamos se ia dar certo, né? Foi assim, vamos lá, eu tinha uma experiência de sala de aula, outras pessoas que participaram junto, o Rodrigo... Vocês sabiam que não funcionava, né? A Lorena, a gente sabia o que não funcionava, né? A gente, enfim, alguns já conhecem a minha história e tal, mas uma parte dela, eu dei aula de inglês enquanto fazia faculdade de outra área, e aí a gente ia vendo, foi pegando experiência e tal, e aí quando surgiu a oportunidade de a gente começar o negócio... ali com Renata, Romeu e tal, e Rodrigo, Lorena, tinha uma turma ali participando desse início.
a gente falou, ó, nós idealizamos o como a gente queria, escrevemos o material depois disso, mas a gente não tinha certeza se ia dar certo. Eu lembro que eu dava aula das 7h30 da manhã às 10 da noite a semana inteira, o tempo todo, para ir testando esses materiais durante algum tempo, 2, 3 anos. Depois vieram os teens ainda, que eu também participei dessa jornada de sala de aula. E a gente foi vendo, poxa, que legal ver que as pessoas de fato estão aprendendo. Que legal ver que elas estão aprendendo mais rápido, de forma mais eficiente, realmente falando, né? Conseguindo dialogar, não só aquelas frases soltas, prontas, etc. Isso é uma coisa bem bacana. Sim, mesmo. Legal, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, falar um pouquinho da gestão do negócio. A gente tem falado de várias coisas boas aqui. E agora eu quero perguntar para vocês assim, quais são, na verdade, os desafios que vocês na gestão do negócio já enfrentaram ou continuam enfrentando no dia a dia? E é claro que eu vou fazer a pergunta seguinte, que é: e como que vocês fazem para superar isso, né? Mas primeiro vamos falar dos desafios. Vamos para deixar dinâmico aqui. Me falem quais que são os principais desafios. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as pessoas que estão nos assistindo agora, elas podem ser seus colegas de rede, que podem estar tendo experiências e a experiência de sucesso de vocês pode ajudá-las, as dicas. Pessoas que podem estar interessadas em investir, seja em franquia de educação. Podem ter alguns interessados até na Rockefeller. Acho que é legal ouvir de vocês que são franqueados, que têm essa experiência enorme com a rede, que conhecem o contexto todo do negócio. De repente dizer assim, quais são os desafios? Porque uma curiosidade, né? Toda vez que um candidato à franquia da Rockefeller ele quer assinar um contrato, quer comprar uma franquia da Rockefeller, eu faço uma reunião final com essa pessoa e eu esclareço para ela assim, olha, você esclareço, eu reforço, né? Porque as reuniões prévias nas reuniões prévias isso já foi sendo falado ali com o nosso time e tal, da expansão. Mas eu falo, você está ciente de que é isso, que você vai ter esse tipo de desafio, né? Que são pelo menos os que eu entendo. Mas eu queria ouvir de vocês, na verdade, que são quem estão na ponta, quais são os desafios principais do negócio. Sim. Olha, eu penso que assim, um dos principais é a gestão de pessoas. Eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, né? Saber lidar no dia a dia ali com diversos perfis e personalidades, né? Aquela questão da motivação, né? Nesse ponto ela é muito melhor do que eu. Sim. E então isso é desafiador, né? Saber contornar as questões que acontecem no dia a dia entre colaboradores, né? Isso é um grande desafio. Outro desafio, né? Tá sempre fazendo a roda girar ali, né? A questão comercial, a questão das matrículas. E tem momentos no ano que as matrículas são mais baixas, outros são melhores. Então, manter sempre as matrículas acontecendo, né? Trazendo ideias diferentes, conversando com outros franqueados, com outras pessoas, com a franqueadora, para não deixar a peteca cair, né? Sempre pensando também na retenção dos alunos, também é um desafio, né? Como contornar as objeções no dia a dia ali dos alunos que colocam, quero cancelar por isso, eu quero cancelar por aquilo, né? Então, essa... E tem um outro também, que, na verdade, no nosso caso, que foi um desafio financeiro. Sim. Porque nós não éramos os candidatos ideais para uma franquia. Por quê? Porque nós não tínhamos todo o dinheiro, nós não tínhamos um fluxo de caixa, capital de giro, a gente não tinha isso. Né? Então, a gente tinha para iniciar o negócio, então a gente foi com a ideia assim, a gente não pode errar. A gente tem que fazer o negócio funcionar desde o início. Então, por isso que a Tati, já desde o começo, ela ia de manhã, saía à noite da escola. Não tinha esse negócio, vou ali um pouquinho e tal. Então, e ela já entendia, eu não posso esperar a coisa acontecer, eu tenho que fazer acontecer. Então, a gente já contratou uma comercial, mesmo ela sendo comercial, a gente contratou uma comercial na época e ficava as duas. Então, a gente precisa botar aluno para dentro, porque final do mês vai ter as contas, a gente está com 24 alunos, e assim foi uma consciência que foi vindo desde o princípio, de tipo assim, a gente não pode errar, a gente tem que fazer acontecer e dar certo, né?
Isso Que mesmo. legal. Ó, eu fui até anotando aqui o que vocês foram falando. Então, a Tati, meio que eu resumi aqui, gente, vendas e retenção. Meio quase tudo, né, Tati? Mas beleza. Tudo é um Que o desafio. retenção é amplo, né? Envolve É, qualidade, sim. prestação de serviço, Sim. satisfação, atendimento e tudo Sim. mais. Mas vamos tentar focar aqui, porque senão a gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui. O Wade já veio meio que trazendo dicas de o que tem que fazer, né? Até porque falou aqui no começo não podia errar, aí até interessante colocar, foi bom que você puxou esse gancho de novo, você já me ajuda aqui com isso, que lá no começo você falou que essa é uma oportunidade que apareceu de vocês de repasse, né? Tava vendo uma estatística que nos Estados Unidos, ano passado, no retrasado, a maior parte das franquias vendidas no ano foram repasses. Né? O repasse é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil também assim, fica um pouco de tabu achando assim, porque o negócio não dá certo. Não, acaba sendo uma oportunidade. Na verdade, não é que não dá certo. Na verdade, às vezes, para alguns não dão certo mesmo, porque às vezes não tem o perfil, depois descobre na prática que não tem o perfil para o negócio. Tem a questão de sucessão, tem a questão... Tem uma série de coisas aí que muda acontecem. A vida da pessoa. Né? Muda a vida da pessoa, quero ir embora, cansei, tô há 20 anos fazendo a mesma coisa, 15 anos e tal. Então, assim, são vários fatores. A transformação que o mundo está vivendo agora, a gente tem um número muito grande de pessoas que não estão conseguindo se transformar na mesma velocidade, estão ficando para trás, né? Quanto mais experiência de vida, vamos colocar assim, a pessoa tem, mais desafiador são a pessoa, ela pessoalmente se transformar. Então, são várias as coisas, chega um momento, tem que acabar passando esse negócio para frente, porque para mim não está mais dando certo. Vocês foram lá, pegaram, mostraram que com uma gestão adequada, a coisa acontece, né? No mesma cidade, mesmo local, não estava funcionando. Vocês foram lá, pegaram, fizeram acontecer, como a gente já viu realmente em diferentes lugares. Você falou aqui sobre trabalhar muito, né? Você falou aqui sobre sair de manhã, voltar de noite e tal. Você falou aqui sobre fazer acontecer, pegada, o plano A, em outras palavras, é o plano B, é fazer o plano A dar certo. Não tem plano B. Mais ou menos aqui. Falou aqui venda, foco em venda. Cara, que dica que você dá hoje para as pessoas que estão nos assistindo, para os teus colegas aqui, talvez de rede, que estão aí com seus desafios, né? Ou que estão começando, ou que estão assumindo um repasse, ou que vão começar, ou que eventualmente estão há algum tempo aí, e aí o coisa às vezes também não está indo como gostaria que fosse. Que dica que você dá para essas pessoas? Porque hoje, só para finalizar a pergunta, a venda realmente é um desafio. Porque a gente disputa a atenção da pessoa com muitas outras coisas. Não é só com o nosso concorrente direto. Né? Tem aqui a famosa expressão que é a geografia do bolso. Né? É onde que a pessoa está colocando o dinheiro dela. Pode ser num celular que ela foi no shopping hoje resolveu comprar e daí aquele dinheiro da educação já ficou para o próximo ano. De repente ela foi impressionada lá, ela foi, como é que se diz? Impactada no Instagram por uma viagem que ela não estava no plano fazer, ela ia fazer em inglês, daí ela resolveu comprar a viagem lá no impulso, comprou, já era. Né? Então, que dicas eu gostaria que vocês... A gente está indo para o final já. Eu gostaria que vocês dessem algumas dicas importantes. O que tem que fazer para o nosso negócio dar certo? Eu acho que um ponto importante, assim, eu queria só aproveitar para colocar que repasse, às vezes, é uma oportunidade. Às vezes, até para quem, às vezes, não consegue, às vezes, ter às vezes, todo o financiamento para poder abrir uma escola grande, às vezes, o repasse é uma oportunidade que já vai te facilitar muita coisa, como foi no nosso caso. E essa questão da venda, às vezes o franqueado ele olha para aquilo, às vezes está num momento difícil, não está vendendo. Aqui no nosso caso, estamos falando, por exemplo, de venda de matrícula. Né? De venda de matrícula. Né? Ele não está conseguindo matricular e às vezes ele acha que, tipo assim, que colocar um comercial é um custo. Mas o não matricular, ele é um custo vezes 2. Porque você já tem as suas despesas que você vai precisar suprir e sem o dinheiro entrando. Então, investir num bom comercial, capacitar uma parceria com a franqueadora ali para ajudar a selecionar, capacitar esse comercial e você também se colocar nesse papel de comercial junto com a pessoa, que foi o que a Tati fez lá no começo. Ela já era comercial, ela podia ter falado assim, não, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o administrativo, eu vou vender, só não ia dar aula porque eu não falava inglês na época. Né? Mas não, ela falou assim, não, eu preciso de uma pessoa focada nisso, porque a escola vai precisar de atenção também nas outras áreas. Então a gente tinha ali um comercial
E foi difícil no começo, porque a gente tinha que pagar o salário dela e as coisas demoram um pouquinho a engrenar para ficar aquele volume de matrícula constante, né? Hoje em dia, quando a gente faz o nosso planejamento do ano com a franqueadora, não é só, às vezes, a ideia vocês precisam fazer tantas matrículas e tantas evasões, vocês não podem ter, no máximo, tantas evasões. O nosso planejamento está pensando quanto é que a gente quer faturar no final do ano para o nosso planejamento de crescimento daquilo que a gente precisa. Então, precisa de tantas matrículas. Vamos ter um comercial, 2 comerciais. O que a gente vai fazer? Então, o franqueado tem que pensar nisso. Como é que eu vou fazer o meu comercial andar? E tentar fazer sozinho, na nossa experiência, não é uma boa ideia. Mesmo que você tenha essa aptidão, cara, põe uma pessoa junto que você vai ter a velocidade do negócio. E aí, eu passo para você também dar a tua colocação, porque você, quem está mais na operação, inclusive hoje em dia, porque a gente às vezes ouve a seguinte frase: mas eu já coloquei o comercial e mesmo assim não funciona ou não funcionou. Neste caso, o que está dando errado? E junto, qual é o papel do franqueado nessa gestão? É isso que eu ia falar. Se está dando errado, provavelmente o problema está na gestão comercial, né? Eu falo assim que um conselho, uma dica que eu dou é perseverança e resiliência, né? Começar um negócio, qualquer negócio, né? Você tem que estar ali. No início é full time ali, é dedicação total, é a barriga no balcão, que nem a gente fala, né? Acompanhando de perto, analisando, fazendo os planejamentos, né? Não deixar o negócio correr à solta, acompanhando de perto. Lá na Rock Navegantes, eu estou na minha mesa aqui, a comercial está ali na frente. A gente está junto, sempre foi assim, na mesma sala, juntos ali, para a gente para não precisar ter que fazer, parar para fazer uma reunião no início. Então, como a gente tem essa possibilidade de estar juntos, então conversando o dia todo, né? Acompanhamento, né? Trocando ideias, vai dar uma sugestão, dá ideias. Você também tem uma mente brilhante aí dentro, eu tenho certeza, né? E a pessoa vem, empolga, dá ideias também. Participar dos treinamentos, aproveitar o que a franqueadora propõe, né? A minha comercial ontem saiu encantada do treinamento. Foi o segundo treinamento que ela foi, pouco tempo, presencial. E ela saiu tão motivada, ela ligou para mim no Uber, voltando para Navegantes. Tati, nossa, foi sensacional, estou aqui animada, já estou fechando uma matrícula aqui no Uber mesmo. Treinamento da franqueadora. Tá. Isso. E aí, enquanto isso, ela estava lá na franqueadora fazendo o treinamento, eu estava na escola fechando matrícula. As matrículas espontâneas que chegaram, eu fui fechando. Né? Então, tá nesse fazendo a roda girar, mas você está junto nessa engrenagem. Na verdade, né? porque isso é liderança, né? Eu ia falar sobre isso. Isso é liderança, né? Porque pode parecer que é sorte. Mas não é. É exatamente isso que a Tati falou, a gestão. Eu não me lembro, eu estava forçando a minha memória aqui, eu não me lembro da gente ter demitido nenhum comercial por falta de resultado. Sempre foi assim, foi o comercial saindo porque às vezes conseguiu um negócio melhor, mudou de vida, se formou e foi trabalhar na área que formou, mas sempre foram comerciais que deram certo. E por isso que eu falo que é gestão, porque é a maneira como a Tati lidava com eles ali no dia a dia, com eles que fazia eles dar certo. E nós tivemos todos os perfis. Jovens, né, pessoas mais velhas, homens, mulheres. A gente já teve tudo. Porque liderança é estar do lado, é estar junto, é ensinar, é ter paciência, é acompanhar. Né? Tem a diferença do delegar e do delargar, né? Do delegar e do delargar. Mas olha só, rapidamente aqui, se você me permite fazer uma colocação, você me disse, eu acho que eu estou errado, tá? Você falou assim, no início a pessoa tem que se dedicar muito. O problema é que às vezes tem a pessoa que não se dedica muito nunca, dela já está há muito tempo. Dela fala assim, pô, mas eu já não estou mais no início. Mas ela nunca fez, então... né? Sim. Então assim, tem que se dedicar muito até o negócio chegar num patamar mínimo satisfatório que a pessoa quer. Aí eu acho que ela chega no momento que ela está já financeiramente mais calçada para ter mais gente, mais time, mais equipe e tal, poder crescer, virar multifranqueado como tem alguns, né? Porque senão a gente... no início, não, mas eu já tô há não sei quanto tempo e qualquer negócio, né? Não só no nosso. Mas nunca fez aquilo que tinha que ter. Por isso que vai continuar desse jeito, né? Então, pra gente finalizar, sucesso hoje,
a escola é premiada, é reconhecida, né? O que fez a diferença para vocês, de fato, alcançar esse resultado e a questão do impacto na vida pessoal e financeira de vocês? Pode falar. Bom, a gente, né, já foi premiado pela franqueadora como melhor gestão comercial, né? A Tati não é à toa, né? De todo o Brasil. De todo né? o Brasil, mas para nós o maior prêmio, na verdade, é ver os nossos alunos alcançando, né, os objetivos e os nossos colaboradores também. E esse sucesso deles traz também o nosso sucesso. A gente estava comentando ontem sobre isso, né? Lá no começo, a gente se permitia sonhar de um tamanho, né? Alcançar alguns objetivos pessoais, né? De um tamanho. Hoje, quando a gente olha, tudo aquilo que a gente sonhava, a gente alcançou para o que a gente sonhava pequeno. Então, agora o nosso sonho, o negócio está nos permitindo sonhar maior, sonhar grande, né? Na verdade. Sim. E é muito bacana, né? Todo ano dá aquele friozinho na barriga, o ano começando, fazer o que será para esse ano, né? Mas aquela coisa boa do empreendedorismo, né? Tipo assim, não, gente, dá para crescer, vamos melhorar. E você senta e faz aquele planejamento já, e todo mundo com gás, a escola animada, os colaboradores animados, né? E você começa já a visualizar Hoje a gente está com 200 alunos, mas a gente já visualizando 300, né? Então, isso que é o bacana, né? De estar nesse lugar de empreendedorismo, essa coisa que é o desafio do dia a dia, mas também as conquistas, né? Hoje a gente pode sonhar, a gente tem os nossos sonhos, né? Que hoje a gente pode sonhar um pouco maior do que há 8 anos atrás, quando a gente assumiu a Rock Navegantes, com tudo que dessa caminhada toda até aqui, a gente sabe que não é fácil, né? Mas que vale a pena, né? Se for colocar numa balança, vale a pena. Uma coisa que é legal, Tati, Wade, que eu vejo na história da Rock Navegantes é sempre crescendo, né? Sempre crescendo, tem uma consistência aqui, nada de oscilações, né? Isso acho que acaba passando uma segurança para vocês, né? É um crescimento perene, né? Gente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a presença de vocês nesse nosso primeiro Conecta Rock, aqui nessa versão podcast. Vocês tiveram a honra de ser os primeiros. Eu tive a honra de ter vocês aqui como primeiros convidados. Tati, obrigado. Eu que agradeço, que esse ano seja um ano, Wade, que esse ano seja um ano de muito sucesso para vocês aí, em todas as frentes da vida, pessoal, profissional, espiritual, todas que vocês tiverem aí. Tá bom que seja um ano realmente de muito sucesso. Muito obrigado. André, eu queria só aproveitar para agradecer, né? Primeiro, primeiramente, né, a Deus por essa oportunidade que a gente teve, a gente crê muito nos propósitos de Deus que a gente tem para a nossa vida, pela nossa equipe que está ali no dia a dia, principalmente a Nathalie, que é o braço direito da Tati, né, que é a nossa filha ali, que ela cuida da parte administrativa. Sem ela, a gente não teria chego até aqui. E os nossos sócios, né, que acreditaram no projeto lá atrás, 8 anos, e sem eles também a gente não estaria aqui. Obrigado, Ricardo, Karen, Nathalie, toda a nossa equipe aí, né? Sempre importante esses reconhecimentos para as pessoas importantes que passam na nossa vida, né? E a você que nos assistiu até agora, obrigado por sua paciência, por sua audiência. Eu tenho certeza que foi enriquecedor. Espero que que esse episódio tenha ajudado a você, quem sabe, a tomar decisões importantes na sua vida, rumo aí ao empreendedorismo. A gente te espera no próximo episódio aí do nosso Conecta Rock. Um abraço.